Olá pessoal, eu sou o Nando Bruck, criador do canal Anamórficos, sejam muito bem-vindos. Criar a ilusão no cinema é algo muito mais complexo do que podemos imaginar. Às vezes, ou quase sempre, temos na tela, na grande tela do cinema, coisas que realmente não existem ali na vida real. Isso é uma das coisas mais legais da produção cinematográfica, da produção do vídeo em geral. Podemos manipular a realidade apresentada na tela de forma a enganar os olhos das pessoas e fazê-las pensar do jeito que nós queremos que elas pensem. Esse é o canal Anamórficos, sempre com vídeos relacionados à produção audiovisual, especialmente direcionado à produção de cinema independente e coisas relacionadas. Se inscreva e ative as notificações do sininho para sempre estar recebendo conteúdo relacionado a esse tipo de assunto. Bora lá? Pessoal, uma das coisas mais legais que eu considero na produção audiovisual, na produção de cinema em geral, é que nós não precisamos nos preocupar com a ambientação toda que está por trás, o que está na frente ali da câmera. Nós precisamos só completar o que está ali na tela. Às vezes alguma coisa vaza, é algo que não deveria estar ali, uma câmera, um microfone, e isso faz parte do processo, faz parte do trabalho, são ossos do ofício, como as pessoas falam. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós nos preocupamos em apresentar na tela o que deve ser apresentado, nos preocupando ainda mais com os detalhes, realmente criamos uma ilusão, algo que não existe na realidade. E isso, na verdade, hoje é a base da produção cinematográfica, porque nós não criamos só histórias fictícias, nós criamos também elementos fictícios, pessoas fictícias até. Estamos numa era em que a tecnologia nos ajuda muito nesse quesito, e quanto mais conhecimento nós temos em relação a isso, melhor vão ser as nossas produções. Partindo do princípio de que sabemos contar uma boa história, podemos adequar a nossa produção às nossas próprias limitações, pois replicar o vislumbre visual das grandes produções cinematográficas pode ser muito difícil ou até mesmo impossível. Mas usando conhecimento, inteligência e criatividade, podemos até mesmo usar as limitações a nosso favor. Pense por um momento. Quais os elementos preciso mostrar em uma cena para conseguir passar a minha mensagem? Qual é a mensagem? O que eu tenho disponível para criar a ilusão cinematográfica de que preciso? Hoje em dia há muitas formas de se criar esta ilusão: CGI, miniaturas, perspectiva forçada, parallax, time-lapse, entre outros. Considere por um instante a técnica de matte painting, amplamente usada em filmes da década de 80 e 90. Uma técnica incrível que cria a ilusão de que o set de filmagem é muito maior do que é na realidade. O matte paint está mais que presente em sua vida do que você pensa, especialmente se você gosta de ficção científica ou filmes de fantasia. Se você viu um filme ou série de uma desses gêneros recentemente, provavelmente já se deparou com cenários incríveis ou ambientes apocalípticos, certo? Bem, deixe-nos dizer o que você viu. É chamado de técnica de matte paint. O que exatamente é o matte paint? É uma técnica que permite criar mundos imaginários que parecem reais, mas não são. Você gostaria de criar mundos fantásticos como os de O Senhor dos Anéis? Ou Guerra nas Estrelas? Se você conhece a ferramenta do Photoshop, preste muita atenção aos detalhes. A técnica do matte paint está esperando por você, que domina o software do Photoshop. A história do matte paint. Agora vamos falar sobre as origens do matte paint, ou pintura digital. Antigamente, essa técnica é conhecida como técnica de pintura sobre vidro
e consistia em pintar um fundo realista sobre uma lâmina de vidro. Em seguida, esse cristal era transferido para um set de filmagem para ser colocado na frente de uma câmera e ajustado com elementos reais. Assim se produzia um efeito óptico, onde os atores pareciam estar dentro da pintura. Finalmente, a tomada era enquadrada e a cena gravada. Claro que para obter um resultado mais verdadeiro, a pintura tinha que ser a mais realista possível. E pintava-se várias vezes sobre o vidro para chegar a um resultado consistente. O matte paint também foi usado com miniaturas ou modelos que eram colocados entre o fundo e a lâmina de vidro. Hoje o matte paint usa softwares de designer como Photoshop, você que domina, para criar cenários, recriar épocas que na vida real seriam quase impossíveis de se capturar ou levariam muito tempo e muito dinheiro para ser construídos. Na verdade, este último não mudou, já que o matte paint tradicionalmente servia para reduzir os orçamentos das produções cinematográficas, lógico, Antes de conhecer os fundamentos da composição para o matte paint, vamos revisar a definição de composição. Eu quis dizer composição. É a forma como os elementos são dispostos em uma cena fotográfica ou pintura. É a forma de ordenar e organizar diferentes elementos dentro de uma composição. Eita confusão! Composição visual deve ser feita com um objetivo claro, pois é uma poderosa ferramenta de leitura visual e simbolismo. E é tão importante que não podemos esquecer de compor. Se você não usar a composição a seu favor, provavelmente vai jogar contra você mais tarde. Agora vamos examinar os princípios básicos de composição para a utilização da técnica do matte paint. A luz. Observe como a luz age ao seu redor, na vida real, não em outros matte paints. Essa prática, por mais comum que possa parecer, ajudará você a obter maiores resultados realísticos em seu matte paint. Aconselho que observe constantemente a luz que incide nos diferentes elementos do nosso ambiente ao longo do dia. Outra coisa que é importante ver, a cor. É importante que essas cores do seu matte paint estejam em harmonia, em correspondência com os atores que estão encenando. Proporções e perspectivas para isso é importante também. Lembre-se, perspectiva. Tem que ser uma perspectiva real. Ao indicar proporções, perspectivas, planos dessas imagens, você obterá a composição mais confiável. Faça disso uma prática diária. Observe as coisas ao seu redor. Veja o mundo real. Perspectiva não é aquilo que o seu olhar vê naturalmente. Você foca naquilo que você tem atenção. Perspectiva é quando você vê um quadro ou uma imagem que esteja composta para falar alguma coisa. Entendeu? Você não faz cinema, você não faz vídeo olhando um cine-olho. Você faz enquadramentos. Você conta uma história com as imagens. Composição. Vamos lembrar. Composição. Vamos para o próximo passo, que é super importante para que você obtenha um matte paint de qualidade. Teste. Teste uma vez, teste duas vezes e ensaie. Cuide para que todos os elementos do seu trabalho estejam de acordo com a pintura. Isso é muito importante, ok? Foque na cena no todo, a pintura e os elementos verdadeiros, ok? Isso é conhecido como contexto de tempo. Por outro lado, se sua cena está localizada, por exemplo, na Veneza, na Itália, e os elementos que você inclui devem estar relacionados a este lugar, entendeu? As roupas, o contexto, a luz, a época, ao clima, as estações do tempo. Preste muita atenção, isso tem que estar bem definido. Conforme vimos nessa super aula de matte painting com o mestre André Nascimento,
Trata-se de muito mais do que apenas pintar uma extensão da realidade numa parede de vidro. Saber os fundamentos desta técnica centenária nos ajuda a recriar com mais detalhes os mundos e atmosferas mágicos que vemos no cinema. O matte painting, em sua essência original, possui um charme inconfundível de uma era de redescobrimento da magia do cinema. E esse exercício que vislumbra a técnica nos ajuda a aplicar de forma otimizada as versões modernas de composição de imagens que se inspiram no matte painting original, mas que usam as tecnologias contemporâneas para esse fim. Hoje temos várias ferramentas para esse fim, coisa que há alguns anos atrás nem sonhávamos que pudesse existir. No computador mesmo, em alguns softwares de edição, podemos criar composições que antes eram impossíveis. O estilo de composição parallax, por exemplo, usado no After Effects, pode nos ajudar a criar a ilusão de um ambiente que na realidade não existe. Porque nós vivemos uma era onde tudo é muito corrido. Às vezes você saca do celular para filmar alguma coisa, para tirar foto de alguma coisa, e às vezes você precisa melhorar esse vídeo, ou tratar, ou colocar um elemento nesse vídeo na pós-produção. Isso com certeza demanda um conhecimento que é interessante ter hoje em dia, inclusive para você que tem uma produtora, para você que é um cineasta independente, é importante você saber dominar essa técnica de manipular as imagens ao seu favor, a esconder objetos, a colocar objetos em cena, a rotacionar, direcionar, desfocar, enfim, todas as técnicas que envolvem você manipular a imagem do seu vídeo, da sua produção. Aqui mesmo no canal eu tenho alguns vídeos que falam sobre o que um filmmaker precisa saber para ter boas produções. Porque o sucesso de suas produções depende de você dominar essa ilusão, o que você vai colocar na tela. E como eu disse para vocês antes, você só precisa preencher esse espaço aqui da tela, o espaço que você está fazendo a sua produção, o seu vídeo. Se você preencher aqui com aquilo, com os elementos que você quer, você não precisa se preocupar com os que está aqui do lado, com o que está do lado esquerdo, do lado direito, ou o que está de trás da câmera. Você só precisa se preocupar na composição que você vai fazer para contar a sua história. E muitas pessoas acabam esquecendo disso. Elas acabam achando que é muito difícil, por exemplo, criar uma locação, sendo que hoje nós temos ferramentas técnicas que nos permitem criar essa locação na pós-produção, conforme já dito. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, abordando essas técnicas que realmente vão fazer as suas produções ficarem muito mais sofisticadas. Esse é o canal Anamórficos, sempre falando sobre produção audiovisual, especialmente direcionado a cinema independente e afins. Eu sou Nando Brook, boas produções e até a próxima!